tema da minha mensagem hoje é fidelidade a Deus. 2 Samuel 11:6, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi mandou dizer a Joabe: traz-me Urias, o Eteu. Só antes de eu ler, olha para cá, por favor, rapidamente. Aqui é o contexto imediato após o adultério de Davi. Lembra? Davi, ele olha Betseba, se encanta com a moça, traz a moça, tem relação com ela e engravida Betseba. E aqui que nós vemos Davi tentando consertar a sua burrada, o seu pecado. Versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe. Joabe era o general de Davi ali, comandava o exército. Traz-me Urias, o marido de Betseba. Traz-me Urias, o Eteu. E Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi e este lhe perguntou como estava Joabe, o exército, e como estava a guerra. Verso 8. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias não dormiu, mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do Senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa, comer, beber e deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não farei isso. Isso aqui é fidelidade, vocês estão percebendo? Isso aqui é fidelidade. Fidelidade a quem? Ao seu rei. Verso 12. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje, e amanhã te despedirei. Assim, Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou a comer, beber com ele e o embebedou. E à tarde, Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por intermédio de Urias. Na carta, ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente da batalha, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Veja qual é o contexto de 2 Samuel capítulo 11. Davi, ele comete o nojento pecado do adultério. Ele pega a única esposa de um soldado, sendo que ele tinha várias mulheres, se deita com ela, engravida a mulher, e então ele tenta reconsertar o seu erro. Ele tenta dar um jeito ali de burlar o seu pecado para as coisas não ficarem tão escancaradas, porque, querendo ou não, pega mal o rei engravidar a mulher de um soldado. Então ele chama Urias da guerra e diz: Urias, descansa, fica tranquilo, tira uns dias aqui em casa. Ele faz isso. Urias não vai para sua casa se deitar com a sua mulher. Ele permanece às portas do palácio real. E o que ele faz? Como não deu certo esse primeiro plano, ele vai para um segundo estágio. Ele embriaga Urias, para que Urias pudesse ficar bêbado e ir deitar com a sua mulher, para que daí então, ele se deitando com a sua mulher, a mulher já estava grávida, a culpa talvez não cairia sobre o rei. Ou seja, estou tranquilo. Naturalmente vão pensar que o filho é de Urias. Só que ele não contou com um Urias fiel a Deus e fiel ao seu rei que estava na história. Eu quero passar alguns princípios aqui do que isso se aplica à nossa vida hoje também. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: ser cristão é uma guerra diária. Eu sei que, no contexto de Urias, se ver livre de batalha é ter mais tempo de vida, é não estar propício à morte. E nas nossas vidas também, nós por vezes queremos ficar fora de batalhas. E os 10 anos que eu servi o quartel, como não se podia pagar hora extra para os soldados, para os militares, uma das formas de se recompensar o bom soldado era através de dispensa. Fica em casa. 1 dia, 2 dias, quantos dias fossem necessários. E é uma maravilha você ficar em casa, ainda mais num contexto de guerra. Agora, com Urias, homem de Deus, descanso, honraria, presente, folgas de batalha, nada disso
era Deus querendo abençoá-lo, mas era Satanás usando essas artimanhas para destruí-lo. Porque se ver livre do combate e ser honrado, nem sempre é bênção de Deus. Porque a tendência natural é eu e você pensarmos assim: calma aí, o rei me honrando, e a gente está me deixando de folga, preservando a minha vida, me tirando da batalha. Quer uma honraria maior que essa? Se você já criou porco, você sabe como que é. Você alimenta o porco o ano inteiro, e não é por amor. Você o alimenta com o objetivo de ceiá-lo no Natal. Era basicamente o que estava acontecendo aqui. Ser livre do combate nem sempre é ser preservado daquilo que nós deveríamos enfrentar. Outros, no lugar de Urias, talvez pensariam assim: gente, que privilégio. É o próprio rei me honrando devido à minha fidelidade a ele. Que maravilha! Só que queijo dando sopra, na maioria das vezes, é ratoeira. Vida fácil, sem se falando de ser cristão, é ilusão. O que se espera aqui de fato é que a nossa vida seja uma guerra, e uma guerra diária, por vezes um pouco mais atribulado, por vezes não, mas sempre guerra. Já ouviu aquele estado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Portanto, não acreditem em vida tranquila, em promessas absurdas de internet. Eu lembro que, hoje em dia a internet, claro, né, tomou conta, mas eu lembro quando eu era mais moleque, de um comercial que passava na TV Manchete, antigo eu, hein? Na TV Manchete, que era um aparelho que você colocava no abdômen para emagrecer. E você colocava ali o aparelhinho e ficava assim, ó, fazendo todo o serviço. Você podia ficar assistindo televisão e comendo X-Bacon o dia inteiro, você ia ficar com o abdômen torneado. Eu olhava aquilo lá e falei: gente, isso aí que é a glória. Mas é óbvio que é mentira, óbvio que é ilusão. Por vezes nós oramos assim: Senhor, são tantas as lutas, me livra. E nós nos esquecemos que na maioria das vezes o livramento de Deus não é das lutas, mas é justamente na luta, na batalha, na adversidade. Vocês lembram o exemplo de Daniel? Daniel, ele não foi livre da cova, mas ele foi livre na cova, lá na aflição. Sadraque, Mesaque e Abidnego da mesma forma. Eles não foram livres da fornalha, mas eles foram livres na fornalha. E convenhamos, o que você esperava ao se tornar cristão? Que, por exemplo, as tentações diminuiriam? Que a partir do momento que você se converte, em vez de correr sangue em você, passa a correr óleo ungido, versículos bíblicos, e você não é tentado mais por nada? Mentira! Por vezes é o contrário, aí que você vai ser ainda mais tentado. Uma vez, um rapaz disse para mim o seguinte, e rapaz já mais velho: pastor, eu não tenho mais problema com tentação sexual, venci isso de uma vez por todas, isso não me afeta mais. Eu disse a ele: meu querido, eu coloco 3 opções para você: ou você é mentiroso, ou você é anjo, ou você é gay. Como assim? Não é mais tentado? A Bíblia diz que seremos tentados durante toda uma vida. Agora você superou isso? Mentira! Mesmo sendo filhos, nós seremos tentados em todas as áreas da vida. E se você vem de uma vida onde você teve problemas com vício, com bebida, com prostituição, com pornografia, óbvio que você vai continuar sendo tentado nessas áreas. A diferença é que em Cristo nós somos capacitados a vencer essas lutas diárias, mas continuaremos a ser tentados. Mesmo sendo filhos, somos tentados, seja na questão da ira, inveja. Eu já falei isso aqui para os irmãos várias vezes, né? Já me confessaram tudo que é tipo de pecado. Inveja, nunca. Nunca ninguém chegou e falou: pastor, ora para mim, eu tenho uma inveja. Porque é vergonhoso falar que você tem inveja. É falar que o outro chegou onde você não pôde chegar, que o outro tem aquilo que você ainda não conquistou, que o outro é melhor que você. Mas nós seremos tentados constantemente. A salvação é o início da guerra contra o pecado, com essa diferença: é que em Cristo agora nós podemos vencer. Antes não. Antes já estávamos perdidos. Portanto, graça, ela não é provisão para você ficar parado. Ela é justamente a capacitação para que você possa vencer as suas lutas. E aquilo que te escravizava, hoje em Cristo, não te escraviza mais.
Mas a Bíblia em nenhum momento diz que a nossa vida vai ser fácil. De jeito nenhum. E se nós seremos tentados todos os dias, é de suma importância vigiarmos sempre, em todo o tempo. Devemos estar alertas constantemente. Talvez uma das coisas que exemplifica bem a vida do cristão, depois de convertido, é aquele episódio de Gideão lá no Antigo Testamento, lembra? Deus ele vai preparar alguns homens para batalhar, e ele então vai peneirando, olha, os fracos, quem é fraco, medroso, um monte, levanta a mão, vai embora. Aí depois ele faz uma outra prova. Gideão, põe os homens para beber água. E tinha um rio, e muitos enfiavam a cabeça desesperados para beber água, enquanto que alguns, olhando para a batalha, passavam a mão na água e traziam a água à boca, sem perder a visão de onde estava acontecendo a batalha. Aí Deus diz, esses daí, Gideão, separa. Ou seja, mesmo em meio à guerra, é necessário que se esteja atento. A vida cristã é do mesmo jeito. O que você de fato esperava se tornar cristão, que os sofrimentos, que os problemas iriam sumir, e não teríamos mais dificuldade em coisa alguma? Mentira! A vida cristã é difícil. O fogo continua queimando, a água continua afogando, continuamos a sentir dor. Quando você se torna cristão, você não ganha um vale divino para você comprar coisas sem impostos no supermercado. Continuamos pagando duros preços em tudo que é lugar. Pastora, mas calma aí, o Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você acha que de fato a interpretação deste versículo é que você nunca vai passar dificuldade? Que você nunca vai passar por provações, tribulações, sofrimentos e angústias? Você interpreta errado. Olha o exemplo de Jó. Temente a Deus, testemunho do próprio Deus. Diz a Escritura que ele, num dia, perde seus 10 filhos, seus bens, sua saúde. Jesus Cristo vem e diz para nós, no mundo tereis aflições. Ele não disse que a vida cristã é uma vida tranquila, mas justamente o contrário. No mundo nós teremos aflições. É por isso que aquela parábola onde fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia é fabulosa. Chuva, vento, tempestade, vem sobre as duas casas. Não diz que caiu uma tempestade sobre a casa que estava edificada sobre a areia e uma garoa fina sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, mas era a mesma coisa. A diferença estava no alicerce, a diferença estava no fundamento. Nós não caímos porque não enfrentamos ventos, mas por estarmos firmes em Cristo. Jesus jamais garantiu para mim e para você que a vida cristã seria um mar de rosas. Não se iluda, achando que vida de crente é tomar chá no Monte Sião, uma rede preguiçosa para deitar. De jeito nenhum. Vida cristã, como eu disse, é guerra constante, todo santo dia. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo, ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No final de sua vida, ele diz, combati o bom combate, ou seja, toda uma vida de guerra, de luta, de tentações. É assim que acontece comigo e com você também. Satanás, ele quis tirar Urias da guerra com honrarias, na verdade era para destruí-lo. E por vezes, nós não percebemos a mesma coisa acontecendo conosco. Porque na visão de muitos cristãos, olha para cá, por favor. Na visão de muitos cristãos, o que é o Satanás agindo? É o fulano que está na boca de fumo, a fulana que está na prostituição, o outro que está nos vícios, doente, a prostituta, o político roubando. Esse aí é o Satanás. Só que eles não conseguem ver Satanás agindo da mesma forma que agiu com Urias. Sabe como? Puxa vida, que calorzão que foi domingo, hein? Você trabalhou semana inteira, deve estar exausto. Um domingo só, ficar em casa, que mal há. Você precisa recompor as suas forças para trabalhar melhor durante a semana. E nós não conseguimos perceber. A mesma estratégia usada para tirar Urias da batalha, usada em nossas vidas. E por vezes, ainda fala, Netflix aqui, olha o sofá te esperando. Descansa. Descanso de batalha
é prejuízo para as nossas vidas. Deixar de guerrear com o povo enquanto o povo está buscando a Deus e decidirmos ficar em casa por qualquer indisposição que seja, ou cansaço mesmo, é se preparar para perder a batalha. E você conclui que isso é bênção de Deus, Deus tentando te honrar. Não é. Na maioria das vezes, quando nós somos tentados a nos retirarmos da batalha, pode ter certeza, é Satanás querendo nos induzir ao erro para nos derrubar. Segundo princípio, pecado é prazer seguido de morte. Veja que Davi, ele deu vinho, presente, descanso, mas depois deu morte para Urias. É sempre assim, prazer seguido de morte. Porque, convenhamos, óbvio que o pecado deve ser gostoso. Se o pecado não fosse algo bom, atrativo e gostoso, as pessoas não iriam para lá. De jeito nenhum. É óbvio que deve ser maravilhoso ser um Dom Juan, sair com uma mulher por noite, não enjoar. Porque é fácil você ter 20 mulheres num ano, difícil é ter a mesma mulher 20 anos. Só que Satanás, ele nos engana. Deve ser uma delícia dar uma escorregadinha na sexta-feira e curtir aquela balada com os amigos, encher a cara, o adultério. Que deve. Já viu, né, aquilo que as pessoas dizem? Olha, o proibido é mais gostoso. Realmente deve ser fantástico. Trocar a mulher de 40 por duas novinhas de 20. Mas o pecado é sempre assim. Ele se apresenta como algo bom, mas por trás é desgraça. Deve ser gostoso realmente as pessoas que se embriagam, álcool, drogas. Eu lembro uma irmã que depois de converter dizia para mim: pastor, pensa num negócio bom, é maconha. Oh, Jesus! Nunca fumei, mas se fosse ruim, ninguém fumava. Ninguém usava. O pecado, ele é gostoso no começo. É igual a vingança. Você percebeu que a vingança, gente, quase que escorre aquela espuma, aquela baba aqui no canto. Ah, que delícia. Aquela pessoa que às vezes fez mal para você durante toda uma vida, e você então dá a volta por cima. Como dizem, né? A roda gira. Aí às vezes na escola, aquele cara a vida inteira tirava sarro, você é um quebrado, você é isso, é aquilo. Daí você prospera, você tem uma empresa, você tem dinheiro, e você descobre que ele também avançou um pouco, ele é gerente de um banco, mas você tem muito mais que ele. Daí está lá na agência bancária, várias pessoas para você escolher. Não, você vai escolher aquele que te criticava para cuidar do seu dinheiro. Me avisa onde devo investir, me ajuda. A vingança deve ser algo fantástico. É por isso que Hitler, ele era extremamente vingativo. Sabe por quê? Em 1918, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ao perder a guerra, assinou o Tratado de Rendição num vagão de trem. Anos se passaram, em 22 de junho de 1940, quando Hitler derrota os franceses, ele pega aquele mesmo vagão e chama os franceses para assinar a rendição justamente no mesmo lugar que ele, há anos atrás, havia assinado. Com qual objetivo? Vingança. Simplesmente vingança. Vingança, óbvio que deve ser boa. Só que o pecado, ele é assim. É 2 minutos de prazer, seguido de uma eternidade de desgraça. Jesus Cristo é diferente. Por vezes, ele nos inflige 2, 3, 5, 10 minutos de dor, mas seguido de uma eternidade de glória e bem-aventurança. Porque só desfruta o melhor de Deus aqueles que batalham, aqueles que guerreiam, aqueles que de fato deixam em segundo plano aquilo que o diabo oferece e preferem obedecer ao Senhor. Jesus, no deserto, passou por essa experiência. Primeiro, ele precisou rejeitar tudo aquilo que o diabo oferecia, e coisas muito boas, todos os reinos dessa terra. E depois dele resistir, diz a Escritura que os anjos vieram e o serviram. Mas para ser servido por Deus, primeiro, de suma importância, rejeitarmos aquilo que o diabo nos oferece. Terceiro princípio: só há um jeito de encobrir o pecado:
a graça. Você reparou que no texto, Davi, ele tentou bolar um plano para colocar o seu pecado para debaixo do tapete? Usou ali os seus neurônios, e o plano dele até que era bom. Eu fico imaginando Satanás olhando Davi fazendo isso, dizendo: rapaz, nem eu tinha pensado em algo assim. Isso é fantástico. O plano era de fato fabuloso. Ele só não contava com um homem fiel, Urias. Nós, por vezes, pecamos e queremos fazer a mesma coisa. Jogar o nosso pecado para debaixo do tapete, encobrir as nossas falhas, culpar todo mundo pelos nossos pecados, a circunstância, a esposa, o marido, o governo. Todo mundo é culpado, menos nós. Davi, ele tentou se esconder do seu pecado, assim como Adão e Eva lá no Éden, após ser pecado, tentaram se esconder de Deus. Lembra, a Escritura vai dizer que Adão e Eva, eles se escondem atrás de Deus, atrás de um arbusto. Se escondem de Deus atrás de um arbusto. Vê se tem lógica um negócio desse. O olho, que passa por toda a terra, vem se procurar ter no fim da tarde, como ele tinha com Adão e Eva. E o que eles fazem? Esse aqui, ó, escondidinho aqui. Aqui ele não vê. Só que nós, constantemente, tentamos fazer a mesma coisa. Tentamos esconder os nossos pecados de Deus, achando que Deus não vai ver. Só que, em Números, a Escritura vai dizer assim: o vosso pecado há de vos achar. Não adianta. Toda vez que tentamos esconder o pecado, Ele sempre vai achar a mim e a você, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E pior, na maioria das vezes é revelado nos envergonhando. Portanto, nada mais cristão do que se confessar, do que reconhecer o erro. Talvez você se lembra do seu pecado e você também faz esse plano, né, para se esconder. Justificativas. Você percebeu como nós somos expertos em dar justificativas para tudo? Tudo nós damos justificativas. Mas não tente se esconder de Deus, muito menos dentro da igreja, porque é isso que muitos fazem. São promíscuos durante toda uma semana, pecam de forma absurda toda uma semana, mas no domingo eles vêm se esconder da ira de Deus. Na onde? Na igreja. Por vezes são generosos, trazem ofertas, para ver se Deus consegue fazer um pouquinho de vista grossa. Olha, não, vou esquecer isso aqui que você fez. Isso é um absurdo. Nem mesmo as nossas próprias boas obras conseguem anular as nossas perversidades. Só uma forma: é você não esconder o seu pecado. É você, de fato, não fazer como Davi. Davi, por um tempo, achou que ninguém veria. Achou que Deus não veria. Estava enganado. Eu e você também fazemos isso. Às vezes é um pecadinho aqui, o outro ali. Fazemos de uma forma tão bem escondida. Uma vez uma moça vinha me dizer que o marido dela bolou um plano para conversar com outra moça no celular. Só que ele tinha outra conta. E o que ele fez? Ele pegou o chip dele do cartão, abriu a identidade, aquela identidade antiga ainda, sabe, que era plastificada, e colocava o chip da conta 2, da mulher 2, ali dentro. Mas não é que um dia ele derrubou a identidade, a carteira na frente dela e o chip caiu? Imagina. Não há como esconder. Se por vezes não conseguimos esconder das pessoas, quanto mais escondermos de Deus, não vamos esconder. Você precisa aprender que, para você não se sentir culpado pelo seu pecado, só há uma forma. Na verdade, só há uma pessoa. Só uma pessoa. Isaías, capítulo 53, verso 5, vai dizer assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz que você busca não está em fazer boas obras para compensar as suas más obras. A paz que o ser humano de fato anseia, ela está em Jesus Cristo, apenas nele. Motivo este que Paulo vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Só há uma forma de se ter paz com Deus: é ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Não há outra. É por esse motivo que eu oro todos os dias. Eu oro todos os dias, não é para que Deus me aceite por conta da minha oração. É porque eu tenho certeza que o sangue de Jesus me purificou, me justificou, e por isso eu oro.
cultuamos a Deus não é para que Ele nos aceite mediante o nosso culto, é porque Ele nos aceitou. E por este motivo nós temos a certeza de que Ele vai aceitar a nossa adoração e o nosso culto também. Nós nos santificamos não para sermos salvos, mas porque Jesus Cristo nos salvou. Nós conseguimos nos santificar, conseguimos andar em novidade de vida, conseguimos dizer não para o pecado. Acho que eu coloquei ali, põe ali a frase de Martinho Lutero, põe a outra também. Lutero, ele disse assim: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. E num contexto ele está dizendo justamente das obras. Não são as nossas obras que nos recomendam a Deus, mas por Deus ter nos salvado, essas obras fazem parte do pacote. Thomas Watson vai dizer assim: a santidade não é o caminho para a justificação, mas é uma evidência dela. A evidência, de fato, que você foi salvo, não é que você nunca mais peca, mas é que você procura, de todo o seu coração, constantemente, insistentemente, agradar a Deus através de uma vida santa e piedosa. Não acredite nessas pessoas que se dizem salvas, crentes em Deus, mas não há nenhum resquício de arrependimento. As pessoas erram e digam assim: não, fazer o quê? Todo mundo erra. Não, o cristão não é assim. Ele erra, mas quando ele erra, aquilo dói, porque ele sabe que ele está ferindo Cristo que morreu por ele, que o amou. Então, pessoas que não sentem dor ao pecar, desconfie desta conversão, desconfie deste cristianismo, se de fato ela nasceu de novo. O único esconderijo de fato seguro para mim e para você é o esconderijo do Altíssimo, que nós temos através do arrependimento. E a boa notícia é que Jesus disse que todo aquele que vier até Ele, não importa como esteja, Ele não vai rejeitar. E quarto e último princípio para encerrar: a nossa fidelidade será recompensada na glória. Eu sei que é comum, e eu por vezes já citei também, citarmos Davi para falarmos de fidelidade seguido de honra. De fato, Deus fez isso na vida de Davi, claro que fez. Só que isso não é uma regra para todos. Sabe por quê? Urias foi mais fiel que Davi. Ele não foi honrado como Davi foi. Urias foi mais fiel, terminou morto. Tão fiel que quando Davi escreve para ele a carta e diz entrega a Joabe, ele não teve um pingo de curiosidade de abrir para saber o que estava escrito. Ele era tão fiel ao rei, ao seu comandante, que ele simplesmente levou. Portanto, Davi não é regra. Muitos Urias estão no meio do caminho. Na verdade, é bem provável que se tenha mais Urias do que Davis, porque para cada Davi que você me citar, que morreu no trono, rico, em ditosa velhice, eu posso dar para você uns 10, 12, 15 apóstolos que morreram decapitados, cerrados ao meio, queimados, incendiados. Pastor, mas a Bíblia não vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores? Sim, em Cristo somos mais que vencedores. Nas circunstâncias, nem sempre. No dia a dia, na vida diária, na vida comum, nem sempre. Eu lembro uma vez, eu fui a uma conferência, no meu primeiro ano de seminário, final de ano, tínhamos uma conferência, e fomos eu e o meu pastor. E eu lembro que eu era novo convertido, tinha acho que uns 2, 3 anos de igreja. E eu lembro de um pastor lá dos Estados Unidos dizendo assim: se você de fato é fiel a Deus, é um pastor honesto, um grande sinal da sua fidelidade é que a sua igreja vai crescer, vai avançar, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão se chegar ali. Se você for fiel, este é o resultado. E eu mesmo novo convertido, primeiro ano de seminário, comentei com o meu pastor assim: pastor, Paulo então não se encaixa aí. Paulo foi tratado como herege, morto. E Jeremias, que pregou durante uma vida toda, em lágrimas. Quantas pessoas se converteram? 0. Então, esta não é uma regra. Eu não sou negativo e nem pessimista em relação ao presente século, em relação à nossa vida, de jeito nenhum. Eu não acredito que o nosso Deus, Ele é um Deus que no Antigo Testamento Ele nos abençoava financeiramente.
e no Novo Testamento Ele nos abençoa apenas espiritualmente? De jeito nenhum. Eu creio que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus nos abençoa materialmente, financeiramente e espiritualmente. Claro que eu creio, é o que a Escritura diz. Eu creio em um só Deus. Mas eu acredito também que Deus, para a sua glória, Ele pode elevar homens ao trono, assim como Ele fez com Davi. Óbvio que eu acredito. Mas eu também acredito que Deus, para a sua glória, pode levantar homens para a cruz, assim como fez com Pedro e com seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus, Ele pode nos prosperar. Eu oro todo dia por isso. Deus, prospera a minha vida, prospera a minha família. E dá-me graça de, junto com a prosperidade, ser generoso para que eu possa ajudar mais pessoas. Porque às vezes, minha esposa e meus filhos são testemunhas. O quanto eu fico indignado de saber que tal pessoa está precisando de ajuda e se eu tirar do meu para dar para lá, eu fico sem aqui. É horrível. Eu acredito sim que Deus, Ele pode nos prosperar, nos dar dinheiro para a sua glória. Mas eu acredito também que Ele pode tirar, para que através da adversidade vejamos o Senhor. Entretanto, como cristãos, devemos sempre lembrar: o nosso reino não é aqui neste mundo. Vamos orar de todo o coração, como João diz: faço votos para que vocês sejam prósperos, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar por isso. Só que não devemos esquecer que as nossas maiores recompensas não são aqui. Não são. Deus pode nos honrar e recompensar aqui? Sim, que assim Ele nos faça. Só que não devemos esquecer daquilo que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Podemos e devemos ter esperança aqui nesta vida, mas não devemos colocar toda a nossa esperança aqui. Não é pecado você ter fé para melhorar de vida. O problema é quando a sua fé é só para melhorar de vida. Não é pecado você orar para que Deus te dobre o salário, prospere sua empresa, seus negócios, passe no concurso. Não, não é errado. O errado é quando a sua oração gira apenas em torno disso. Já ouviu aquela frase? Mais importante não é como você começa, mas como você termina. Eu fico imaginando Urias ouvindo essa frase. Urias, não sei como ele começou, mas ele terminou muito mal. Urias terminou morto e o Ricardão ainda ficou com a mulher dele. Ô, tristeza. Triste. O mais importante não é onde você começa nem onde você termina, mas é onde eu e você ressuscitamos. Porque foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus nasceu no meio de bichos, viveu no meio de pecadores, mas ressuscitou e está na glória com o Pai. Essa deve ser a minha e a sua expectativa de vida. Essa deve ser a minha e a sua esperança. Saber que a vida não acaba no túmulo. Porque, convenhamos, nós vivemos num mundo extremamente mau. Vivemos em um mundo onde a fidelidade é punida, desacreditada, zombada. O irmão estava contando para mim esses dias que ele achou um iPhone, e um iPhone top. O que muitos ímpios fazem numa hora dessa? Tira o chip, reseta. O que muitos crentes por vezes fazem? Deus me abençoando. Deus sabe o quanto eu orava com o iPhone 14 Pro Max Plus Advanced. O irmão nem pensou duas vezes. Só esperar ligar. Ligar, eu digo: está aqui em casa, vem, pega. Acabou. Só que, quando se fala isso para um ímpio, o que eles falam? Que burrice! Mas não estamos preocupados sobre aquilo que o mundo fala de nós. Estamos preocupados em ser fiel a Deus. Porque, convenhamos, essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. Para que ser fiel? De fato, vale a pena ser bom? Ainda mais no mundo totalmente podre e corrompido ao qual nós vivemos, vale a pena ser bom, ser honesto? Óbvio que vale. Por quê? Porque nós fazemos as coisas para Deus. Para Deus ver. Nós queremos engrandecer e glorificar a Deus, ainda que as pessoas critiquem.
Queremos fazer para Deus. John Piper, ele vai dizer assim: os únicos homens que prestam para esta vida são aqueles totalmente comprometidos com aquela vida, com a vida eterna. Esses homens são os que prestam para essa vida. Eu confesso para vocês, eu não sou muito positivo em relação a este mundo. Mas é claro, mesmo assim, continuo me esforçando para fazer o meu melhor. Só que sabemos, a nossa recompensa pode não vir aqui. Algumas semanas aconteceu um episódio, deixou meu filho muito triste. E tinha um irmão que durante, acho que 5 anos, 5, 6 anos, eu fiquei indo à casa dele, família dele, visitando, orando, cuidando, ajudando naquilo que precisava. E o meu filho começou a trabalhar num ramo que esse rapaz já trabalhava e era muito próspero. E eu peguei e mandei mensagem para ele: fulano, tudo bem? Ele: oi pastor, tudo jóia? Posso ajudar em alguma coisa? Eu disse: era isso que eu ia pedir. Ensina o meu filho a fazer o que você faz. Põe ele para trabalhar com você de graça, não precisa pagar não. Eu vejo quanto você tem avançado. Ele gosta desse ramo também. Ensina. Só ensina ele, só isso. Até hoje não me respondeu. E eu falei isso para Samuel, ele ficou triste. Eu falei: filho, essa é a vida. Não é porque as pessoas retribuem o bem que fizemos com o mal que nós vamos nos vingar, que nós vamos fazer assim com outras pessoas. Vamos continuar fazendo aquilo que é reto, ainda que tenhamos prejuízo, porque não fazemos para que os outros vejam. Fazemos para que Deus seja glorificado. E isso basta. É assim que devemos agir. Porque convenhamos, o que nos motiva a ser um bom marido, fiel, ficar com a mesma esposa 40, 50, 60 anos, a não ser a glória? Ficar com o mesmo marido, com os mesmos costumes, e alguns costumes feios, durante toda uma vida. O que nos motiva a não ser a recompensa, aquilo que Deus vai nos dar? O que de fato pode mais incentivar um jovem, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, a não ser como os demais, a não namorar como os demais, a não agir como os demais, a honrar os pais, a ser fiel? O que mais pode motivar um jovem a ser santo, a não ser a recompensa que Deus vai nos dar? Porque se você não tem isso em mente, dificilmente você vai achar outra coisa que te motive a ser honesto, a ser fiel diante de Deus e diante das pessoas. É apenas isso que nos motiva a ser santos, separados, bons filhos, bons amigos, bons irmãos. Deus vê. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Onde o nosso trabalho não é vão? Em Deus. Por vezes até dentro da sua casa você não vai receber os aplausos que você queria. Às vezes, irmã, você vai pintar o cabelo, uma irmã da igreja vai perceber que você pintou o cabelo, mas o seu marido, que está com você dentro da sua casa, não vai ver. O que fazemos? Não nos importamos. A nossa recompensa vem do Senhor. Se você tiver isso em mente, é isso que vai te dar ânimo e força para ser fiel, mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo quebrado. Só mais um exemplo para encerrar. Eu lembro que, logo no começo da minha conversão, eu fui a um casamento. Obrigado, meu irmão. Eu fui a um casamento onde os noivos fizeram a corte, aquilo que nós pregamos aqui, que é aquele compromisso de se beijar só no altar. E é óbvio depois também, né? Ali começa. E eu era novo convertido, todo marrento. Agora está torto? Agora já foi. Deixa. Obrigado. Eu lembro que nesse casamento, na hora que o pastor falou assim, né? Pode beijar a noiva. Acho que eles ficaram 1 ano e pouco na corte, alguma coisa assim. Primeiro que o rapaz parecia um desentupidor de pia, né? Ó. Calma, vai puxar a alma da menina. Vai devagar.
Mas eu lembro que eu tinha acabado de converter. Para mim, aquilo era loucura. Só uma bica de lágrimas correndo aqui. Ó. Minha esposa olhou assim, o que foi? Não, nada. Disfarçando, que fica feio, né? Um homem todo ogro chorar quando vê duas pessoas se beijando em casamento. O que motiva dois jovens a fazerem esse compromisso? A não ser a glória de Deus. Que Deus de fato possa dar a mim e a você a recompensa. Se possível aqui nesse mundo, ore por isso. Ore. Mas se você não for recompensado aqui nesse mundo, tenha certeza que no outro mundo o Senhor vai recompensar a cada um de nós. Amém, meus irmãos?